Olá, eu sou Ricardo Mendes, sou constelador familiar, moro aqui no Rio de Janeiro, dirijo o Espaço Ir Além e estou muito feliz de poder participar do primeiro congresso online e agradeço muito ao Décio e ao Wilma pelo convite. E quando eu li o tema, o tema proposto, o tema geral, de que maneira a gente poderia contribuir para melhorar essa situação do Brasil, do mundo, da vida da gente atualmente, me vieram muitas reflexões à cabeça e eu vou desenvolver aqui junto com vocês. Então, essa é uma pergunta muito importante, que eu me faço há muito tempo. Por que é que nós, e eu inserido nesse nós, o que é que nos impede de trazer o nosso melhor para a nossa vida, para as nossas relações e assim contribuir com o mundo, para que o mundo seja um mundo mais parecido com aquele mundo que a gente gostaria de viver. Esse sempre foi um grande mistério para mim. A gente vê que o mundo ele é composto de uma diversidade imensa, uma diversidade em todos os sentidos. Quando a gente olha a natureza, a gente vê isso, a biodiversidade da natureza, e a gente vê no ser humano como espécie a singularidade, apesar de uma população imensa que a gente tem no planeta, a singularidade de cada um expressa na impressão digital, no destino de cada um, na maneira de cada um ver o mundo e também na potência que cada um tem para trazer, como a gente diz no xamanismo, a nossa medicina, a medicina que é singular de cada um para contribuir para esse mundo. Então, eu paro do ponto de vista que nós somos seres de luz, isso para mim é claro, e quando a gente chega nesse planeta, a gente tem um choque, porque como seres de luz, a gente chega com os bracinhos abertos, prontos para encontros amorosos, prontos para experiências de um nível de elevação muito elevado. Então, o que é que nos impede de nos manter nesse nível tão elevado? A gente, quando desembarca aqui, encontra uma série de outras pessoas que já estão vivendo nesse mundo. E a experiência dessas pessoas nesse mundo fez com que elas, aos pouquinhos, fossem se defendendo, fossem fechando os braços. Então, imagina, é como se você chegasse em algum lugar completamente aberto e amoroso e encontra as pessoas fechadas, fugindo desse encontro tão aberto. Isso causa em quem vem tão aberto uma frustração muito grande. E aos pouquinhos, quem chega a partir desses encontros também vai se fechando. Eu gosto de pensar também, para mim é claro, que as duas grandes forças que atuam no universo são o amor e o medo. Então a gente chega 100% amor e aos pouquinhos vai abrindo espaço para o medo. O mundo da dualidade tem essa característica, tem o amor e tem o medo. Quanto mais amor a gente tiver, mais liberdade a gente tem para poder trazer para o mundo, de fato, o comportamento e tudo mais que a gente gostaria de trazer de melhor. Quanto mais medo a gente se deixar preencher, mais difícil que essas atitudes, esse comportamento construtivo venha à tona. Ao contrário,
a gente começa a trazer para a nossa vida, para as nossas relações, comportamentos difíceis para os outros, à nossa volta e para nós mesmos. Então, quem é que está governando o nosso comportamento? Se nós, na medida que nós crescemos e nos tornamos adultos e autônomos, a expectativa é que a gente pudesse, então, responder pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento e escolher que caminho tomar. Mas, se a gente efetivamente quer ir para a direita e vai para a esquerda, ou quer ir para a direita e não consegue e fica parado, tem alguma instância que está nos impedindo de seguir exatamente ou nos comportar exatamente da maneira como a gente gostaria. Isso me intrigou muito na minha vida. Eu fiz muitos anos de terapia e olhando para trás, eu acho que esse era o meu principal objeto de desejo nos processos terapêuticos que eu me submeti. Compreender por que é que muitas vezes eu tinha uma atitude que eu me arrependia depois, e compreender também como desarmar esse processo. Então, por mais que eu tenha encontrado muitos terapeutas maravilhosos no caminho, eu nunca consegui desarmar alguns processos, alguns comportamentos em mim que me davam uma sensação muito ruim depois que acontecia. Então, quando eu conheci as constelações familiares em 2005 como cliente, eu fiquei muito impressionado, porque numa sessão de 1 hora, a terapeuta me mostrou algo sobre a minha vida que eu nunca tinha conseguido enxergar. Eu já tinha mais de 40 anos de idade. E isso foi muito impressionante. Eu passei 3 dias revendo a minha vida a partir daquela nova perspectiva. E a partir daí eu mergulhei no estudo das constelações, e isso passou a ser minha vida também. O que eu descobri então é que quando a gente é adulto e a gente não consegue expressar no mundo as nossas melhores qualidades, significa que tem uma parte nossa que está impedindo que isso aconteça. E essa parte é uma parte que ela tem, a grosso modo, 2 origens, vamos dizer assim. Então, uma delas pode ser uma conexão transgeracional, né? A gente, quando chega aqui, a gente se torna parte integrante de um sistema, de uma linhagem que remonta até o começo da humanidade. E principalmente nas gerações mais próximas, muitas vezes acontecem destinos difíceis, acontecem situações que não puderam se resolver. Algumas pessoas talvez foram excluídas da visão dos familiares porque tiveram destinos difíceis ou comportamentos considerados errados pelo grupo familiar. E o que acontece é que a gente vê nas constelações familiares que muitas vezes aquilo que ficou em aberto ou que não ficou bem integrado nas gerações anteriores, elas continuam a nos influenciar. E através das constelações a gente consegue olhar isso e também desfazer essas desordens, vamos dizer assim, né? Que nos influenciam. Então essa é uma parte que a gente encontra. A outra parte tem a ver com essa nossa encarnação aqui, com essa vida. Então, e ela está concentrada no que aconteceu na infância. Então a infância é um momento da vida em que a gente é pequeno, em que a gente depende dos outros, depende de quem nos acolheu, de quem nos recebeu, e a gente tem uma necessidade de uma troca em alto nível muito grande, como eu contei antes.
Então, entre essas necessidades primárias que a gente tem na infância, a gente precisa de proteção, a gente precisa de atenção, a gente precisa de validação, de se sentir pertencendo, a gente precisa de afeto. Então, é um conjunto de necessidades que a gente precisa ter atendido na infância e que a gente almeja que seja atendida e que muitas vezes não é de uma forma bem profunda. O que acontece então? Na medida que a gente vai ganhando autonomia, vai crescendo, vai ganhando autonomia no mundo, a gente aprende como se mover no mundo, a gente aprende as regras do mundo, a gente aprende os obstáculos, a gente aprende uma série de coisas na vida. Mas o nosso corpo emocional ainda fica necessitado de poder se suprir daquelas necessidades que não foram supridas na infância. E aí o que acontece? Nas relações na idade adulta, a gente vai continuar buscando suprir essas necessidades. Então, uma das funções do outro é nos ajudar a equilibrar um pouco essa demanda que a gente tem de afeto, de atenção, de uma série de necessidades, para que a gente possa realizar coisas no mundo, viver, enfim, fazer a vida seguir. O que acontece é que quando a gente está muito sentindo que faltou muito e faltaram desses itens básicos, dessas necessidades básicas na infância, a gente vem com muita sede para as relações e a gente sobrecarrega as relações. Então, ao mesmo tempo, se eu tive pouca atenção na minha infância, eu vou desenvolver estratégias para buscar essa atenção nas minhas relações. Então eu posso, por exemplo, buscar o sucesso desenfreadamente, porque através do sucesso eu vou ter atenção. Ao contrário, eu posso buscar sempre estar com problemas, porque através dos problemas as pessoas que me querem vão estar me oferecendo atenção. Ou eu posso encontrar relações afetivas em que a gente faça uma troca, eu encontro alguém que me dá muita atenção e em troca eu dou proteção para essa pessoa, por exemplo, que talvez seja algo que ela precise. Então, é uma relação que acaba se retroalimentando dessa maneira, cada um atendendo a necessidade que mais faltou para o outro, né, ser atendida, e se desenvolve dessa maneira. Mas, enquanto a gente está concentrado, enquanto a gente está dedicado a buscar ser preenchido nessas necessidades, a nossa atenção não está disponível para o mundo. A nossa possibilidade de nos relacionar com liberdade e de assumir os riscos que a vida nos convida a assumir e pagar o preço que as escolhas nos exigem é limitada. Então, a nossa capacidade de trazer para o mundo o nosso melhor, ela é limitada. Então, se eu, de fato, quero me sentir pertencendo a um grupo, dificilmente eu vou trazer para esse grupo uma opinião ou vou agir de uma maneira, mesmo que de uma maneira construtiva, porque eu tenho medo de perder o meu pertencimento. Então, o nosso funcionamento, via de regra, ele acontece muito aquém do potencial que a gente tem para expressar na nossa vida. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que quando eu quero alguma coisa, quando eu quis alguma coisa na minha infância, eu quis basicamente do meu pai e da minha mãe. Não importa se eles estavam muito próximos ou ausentes, ou se eu conheci, se eu não conheci, não importa. Eles, o pai e a mãe, independente da circunstância que eles se tornaram pai e mãe, eles são as pessoas mais decisivas da vida.
Foi através do encontro deles, em algum tipo de situação, que a gente recebeu o passaporte para vir até aqui. Então, a importância deles é imensa, seja pela presença ou pela ausência. Então, de verdade, quando eu digo que eu gostaria de ter tido mais atenção, eu gostaria de ter tido mais atenção do meu pai ou da minha mãe, ou de ambos. Essa é a atenção que eu gostaria. Quando eu vou para o mundo e vou buscar essa atenção nas amizades ou numa relação afetiva, por exemplo, o que eu recebo de atenção, que é natural numa relação, a gente recebe algum nível de atenção, é bom e me sacia durante algum tempo, mas é durante algum tempo. Não é algo tão profundo quanto se eu pudesse receber diretamente daqueles que eu queria receber. Então, não sei, é como se a gente pensasse que, você pensa em algum produto que você gostaria, que você é fã, você vai no supermercado e não tem aquele produto, tem um parecido, então você usa o parecido, mas exatamente não dá o efeito que você gostaria, né? Então é a mesma coisa, o raciocínio. Então, a partir daí, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai até os pais já adultos para pedir aquilo que a gente gostaria de pedir ainda e que faltou, ou a gente tem um outro caminho, que é buscar dentro da gente nos abastecer. Eu vou falar um pouquinho de cada caminho. Então, quando a gente tem os pais ainda vivos, essa é uma possibilidade. Agora, é importante, antes da gente pedir para os pais, saber que os pais deram tudo o que eles tinham para dar, mesmo que tenha sido pouquinho. Então, significa que, apesar de cada um de nós sentir que faltou alguma coisa, é importante lembrar que os pais deram tudo o que eles tinham, do jeito que eles puderam dar naquele momento. Então, ninguém só nega amor, ninguém só nega atenção, afeto. A gente dá no nosso limite. E a partir daí, se para mim faltou afeto, por exemplo, com relação aos meus pais, e eles estão vivos, eu ainda posso ir até lá e um dia pedir um abraço, pedir um aconchego, pedir alguma coisa. Talvez hoje eles já tenham um pouquinho mais de disponibilidade, que na infância não foi possível. Essa é uma possibilidade, né? E eu tenho trabalhado com muitas pessoas que têm topado fazer esse pedido diretamente com os pais, mesmo já adultos, e a gente sabe como adultos, se isso não acontecer, tudo bem, a gente vai sobreviver. Mas a gente está falando aqui, não é de sobreviver, a gente está falando de encontrar um lugar de nutrição dentro da gente suficiente para que a gente aí sim possa trazer algo de bonito para o mundo. Então, se por alguma razão a gente não pode pedir isso diretamente para os pais, ainda resta uma outra possibilidade, que é uma outra possibilidade também bem interessante, que parte da seguinte conclusão, né? Nós recebemos dos pais 100% de cada um, né? Tem um Miguel Schiavo, um constelador argentino, um amigo, que diz que nós então recebemos 200%. E isso significa que nós recebemos dos pais um espectro enorme de possibilidades de comportamento, desde um comportamento mais amoroso a um comportamento mais difícil. E que, na verdade, para que a gente possa escolher em que lugar do espectro a gente quer se expressar no mundo, a gente precisa ganhar liberdade. Para ganhar liberdade, a gente precisa se nutrir do que faltou na infância. Então, imagina que dentro da gente tem um hipermercado de possibilidades afetivas e de comportamento.
como adultos, a gente pode acessar dentro de nós exatamente aquilo que faltou com relação aos pais, porque a gente recebeu deles. Eles talvez não puderam usar todas as matizes, né? Mas a gente recebe de novo essa possibilidade. E a partir desse contato com esse lugar, com essa fonte de abastecimento, a gente sim pode transferir isso para a nossa própria criança interna. Então, é um processo que cada um de nós pode fazer de maneira independente. E eu vou explicar para vocês em breve como é que a gente vai fazer isso. Então, a ideia é que, de verdade, quando eu digo que me faltou atenção, só eu, Ricardo, sei exatamente como é que é a atenção que eu queria. Se eu digo isso para você, se eu digo isso para minha mulher, se eu digo isso para os meus amigos, eles vão ter uma ideia vaga e talvez vão querer me ajudar oferecendo o que eles imaginam que seja essa atenção. Mas é uma aproximação, né? Só eu sei exatamente como é que era essa atenção que eu queria deles. E ao mesmo tempo que eu sei, eu tenho ela aqui para poder oferecer para essa parte minha que não recebeu essa atenção. Esse para mim é o segredo da gente poder começar a nos abastecer. Por quê? E que é importante? Porque quando a gente vai para o mundo desabastecido, a gente vai sedento por receber. A gente não tem tanto espaço para dar. E o tema do nosso encontro aqui online é: de que maneira eu posso contribuir para um Brasil melhor, para um mundo melhor, para um momento melhor, né? Então, eu preciso começar me abastecendo com algo consistente. Não é com algo que vai saciar a minha fome por 2 horas. É com algo que vai saciar profundamente a minha alma, né? Então, eu desenvolvi um exercício que eu vou explicar para vocês agora, e quem quiser pode fazer esse exercício. Ele é muito simples e que eu chamei de o exercício da almofada. Para que a gente possa estabelecer um diálogo com a nossa criança interna, a gente precisa dar um corpo para ela. Porque a nossa criança interna, que é essa instância que nos faz ir para lá quando a gente quer ir para cá, que em algumas situações dirige a nossa vida para um lugar que a gente não gostaria, ou de maneira que a gente não gostaria, essa criança interna, essa instância que vive dentro de nós, ela precisa se separar no momento dessa conversa, para que a gente, durante a conversa, a gente possa estar 100% no nosso adulto e essa criança ter como corpo essa almofada. Isso é importante porque de verdade, a gente imagina que nós somos adultos o tempo inteiro, mas essa criança, ela está escondida em algum lugar e ela surge em alguns momentos sem que a gente perceba, e quando ela surge, já aconteceu algo que a gente depois se arrepende. Então, no momento que a gente começa a conversar com ela em outro horário, né, e de uma maneira frequente, ela começa a receber algo que ela gostaria de ter recebido antes, que só a gente sabe como oferecer. Como eu disse, aquela atenção ou afeto que eu gostaria de ter recebido na infância, só eu sei como ela gostaria de receber. Então, esse é o momento de oferecer para ela agora. Então, quem quiser me acompanhar, pode pegar uma almofada e a gente vai começar a fazer esse exercício agora. Então, o primeiro momento desse exercício é isso. Pegou uma almofada e coloca ela, se senta e coloca ela apoiada nos seus joelhos, né?
E aqui com os braços, você vai sentindo esse volume, esse corpo da sua criança interna. Então, vai fechar os olhos e manter o contato, então, com a almofada, com as mãos aqui ao lado. Respira e, aos pouquinhos, deixa chegar na sua imaginação o rosto dessa criança. Essa criança é você em alguma idade. Pode ser um neném, pode ser uma criança de 3, de 5, de 7 anos e pode ser mais até, enfim, não importa. Simplesmente respira e se concentra nisso, em dar materialidade a essa criança através desse corpo que você está segurando aqui. É como se você estivesse segurando debaixo dos bracinhos dela. Respira e no momento que você começar a visualizar essa criança, então é um rostinho que é você, criança. O sentimento que você precisa agora se concentrar como adulto é um sentimento de alegria por esse encontro. Nesse exercício, o adulto não pode se emocionar e começar a chorar de emoção, porque senão essa criança sai correndo. A única emoção válida aqui para o adulto é a alegria. Então, esse é um primeiro momento em que você, como adulto, vai dizer para a sua criança o quanto você está feliz por esse encontro, o quanto ela é linda, o quanto ela é especial, o quanto ela é única, e que esse encontro é algo que você gostaria de ter feito antes, mas não pôde acontecer e você está muito feliz que esteja acontecendo agora, e que esse encontro vai acontecer muitas outras vezes também, porque ela é muito importante para você. Isso tudo você vai dizendo para ela, internamente, ou se quiser dizer em voz alta, não tem problema. Então respira, mantenha a alegria como foco. Não importa se ela se ela chegou triste, se ela chegou alegre, se ela chegou agitada, calma. Esse é um primeiro momento para você dizer para ela o seguinte: do jeito que você chegou, você é bem-vinda. É um momento de acolhimento total, né? Acolhimento com alegria. Então você respira um pouquinho e quando perceber que começou a acontecer uma conexão entre vocês, nesse sentido, você lentamente vai trazendo ela para o seu peito. Aqui para o seu peito. E você acolhe ela. Você não se debruça nela, você acolhe num abraço. E através desse abraço, você vai transmitir agora fisicamente tudo isso que você falou antes. O quanto ela é querida, o quanto ela é importante, o quanto ela é linda, o quanto ela é perfeita como ela é. E aí, você vai dar esse abraço nela exatamente como você sabe que ela gostaria de receber um abraço. Só você sabe, não tem ninguém mais no universo que pode oferecer um abraço tão perfeito como ela gostaria quanto você. E esse é um dos pontos especiais desse exercício, porque não é alguém que te abraça de qualquer maneira. Você está abraçando ela, talvez com mais força, talvez menos, talvez fazendo um carinho, talvez fazendo um cafuné, eu não sei como é que a sua criança gostava de ser abraçada, ou queria ser mais abraçada. Então, esse é um tempo que você se mantém conectado também com a alegria. A alegria de poder estar expressando dessa maneira direta e única o seu amor, o seu encontro, o seu carinho,
por essa criança. E é lindo porque, ao mesmo tempo que você oferece alguma coisa para ela, ela te retribui também. É uma troca de verdade. Então respira, deixa ela sentir o seu coração batendo. Talvez você consiga ouvir o coração dela também, sentir o coração dela batendo aqui junto do seu peito. Respire. E aí, aos pouquinhos, o que você vai fazer? Você vai encostar para trás, se estiver numa cadeira, num sofá, reclina e deixa ela vir e trazer o peso dela para o seu peito aqui. Então talvez você gire um pouquinho, como se fosse colocar a cabecinha dela aqui no seu ombro. Na medida que ela vai entregando o peso, você vai percebendo que ela começa a confiar em você. E ela provavelmente está exausta de esperar esse encontro. Foram muitos anos, eu já trabalhei com pessoas que fizeram esse exercício e a criança estava mais de 50 anos esperando um abraço, um encontro como esse. Porque não foi possível com os pais. Então, dá um tempo, aproveita também. Aproveita e vê que bênção é esse encontro. Você e essa criança. Lembra de manter a sua emoção conectada com alegria, só com alegria. Para que ela possa se sentir à vontade para trazer os sentimentos dela, sejam quais forem. Respira, sente o corpinho dela subir na respiração, no seu peito. Isso. Curte o tempo que você precisar. Se você quiser, ainda pode dizer algo no ouvidinho dela, que ela é linda, que vocês vão se encontrar muitas vezes. Vai percebendo se ela vai soltando mais o peso, soltando os bracinhos, as perninhas, se entregando, talvez até adormecendo. Experimenta essa relação, essa conexão e esse aconchego profundo. Você está oferecendo para ela e você está recebendo ao mesmo tempo. Isso. Então, aos pouquinhos, você começa a se despedir dela, com mais um carinho, como você quiser, mais um abraço. E aí, você vai chegando para frente novamente, vai abrindo os olhos e essa almofada vai voltando a ser uma almofada. Então, eu espero que vocês tenham gostado do exercício. Esse é um exercício que vocês podem praticar todos os dias, escolham um horário e podem praticar diariamente. Então pode ser, por exemplo, quando acordar, senta na cama, pega o travesseiro, coloca na posição inicial, fecha os olhos. O primeiro momento é o acolhimento da parte que chegar, como chegar. Então, pode ter uma imagem sua em alguma fase da vida, ou simplesmente pode ser um sentimento sem rosto, não tem problema, acolhe e dá as boas-vindas de qualquer jeito. Depois traz para cá, faz isso fisicamente, e depois tem um momento de relaxamento, onde essa confiança vai se aprofundar de um outro jeito. E aí você se despede da sua criança e diz para ela que vocês vão para o dia, você pode contar para ela como vai ser o dia, e você diz para ela assim, se você precisar
de falar comigo, ou qualquer coisa eu vou estar prestando atenção. Então, durante o dia, se você sentir que ela está chegando, e como é que a gente sente que ela está chegando? Você está numa situação qualquer do seu dia a dia e de repente alguém ligou, alguém chegou, você lembrou de alguma coisa e você sentiu que você está saindo do seu centro, do seu equilíbrio. Provavelmente é ela que está com medo do pensamento, do encontro, da conversa. Então você pede uma pausa, se estiver com alguém, se recolhe um pouquinho, vai ao banheiro, não sei, pega sua bolsa, sua almofada, o que for que tiver à mão, mas algo concreto, e faz essa conversa e diz para ela: eu estou aqui, eu estou cuidando, pode ficar tranquila. Conversa um pouquinho, explica que você vai lidar, que você vai cuidar, que você, como adulto, está preparado para resolver essa situação, esse encontro, e aí você se despede novamente e volta para a sua atividade. Então, esse encontro constante com ela vai ajudando você a estar cada vez mais tempo sendo dirigido por você adulto. E como adulto, com um adulto no sentido de que o adulto ideal, o adulto que é equilibrado, que é ponderado, que pode avaliar as coisas, os riscos e pode lidar com situações difíceis também. Esse adulto só pode chegar na medida que a criança interna está abastecida. Tudo que a criança interna quer fazer é ir brincar. Ela não quer ficar preocupada se vai faltar dinheiro, se alguém vai morrer. Não é isso que vai deixá-la tranquila. Mas na medida que ela perceba que você está cuidando e você oferecendo para ela o que ela precisa, então ela vai estar surgindo apenas nos momentos que você convidar. E isso vai fazer a diferença na vida. E quando fizer a diferença na sua vida, isso significa que as suas ações nas suas relações vão ser mais ponderadas, mais equilibradas, né? Que você vai para as relações de um outro jeito, não mais com aquela sede de receber atenção, afeto. Então, as suas escolhas vão partir de um lugar diferente. E o que você vai poder trazer, oferecer para o mundo, vai ser de uma qualidade completamente diferente. Esse é um entendimento profundo que eu adquiri praticando, atendendo, estudando as constelações familiares, e que tem feito a diferença na vida de muita gente. Então, eu fico feliz de poder compartilhar com vocês algo tão singelo, mas tão potente, né? Que é capaz de nos recobrar algo fundamental para a gente contribuir para um mundo melhor, que é a liberdade de poder fazer isso. A liberdade de poder simplesmente expressar o que a gente tem de melhor aqui, só pode vir a partir do momento que a gente se abasteça internamente. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí ao Décio e ao Wilma pelo convite, e quem sabe a gente se vê numa outra oportunidade. Obrigado.